Expectativas para o segundo semestre, parlamentares projetam trabalho do Legislativo no retorno do recesso. Eu gostaria muito que a Câmara dos Vereadores pudesse apreciar projetos. Eu tenho um projeto específico que eu tenho discutido, que é a tarifa zero. Eu considero que é preciso mudar a forma de financiamento do sistema de transporte da cidade. Minha expectativa é que a gente não deixe com que a cidade pare por conta da eleição. Eu sou uma vereadora que mesmo durante a campanha eleitoral permanece aqui na Câmara fazendo o meu trabalho. Esperança pós-enchente, voluntariado, faz diferença no retorno das atividades em comércios da capital. Então a gente se organizou para esse movimento de retorno, de esperança, de resiliência, de recuperação mesmo dessa região do Quarto Distrito. Então todos nós temos alguma ligação com essa região, Cultura germânica. Exposição em Porto Alegre destaca bicentenário da imigração alemã no Brasil. A gente tem a presença de expoentes alemães na arquitetura, nos clubes. Então eles são grupos muito associativos, são grupos que valorizam muito esse senso comunitário. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura da TV Câmara. Na abertura da edição de hoje, vamos trazer o relato de quem utiliza o sistema de transporte público no pós-enchente para o deslocamento entre o Vale dos Sinos e a capital. Em função do avanço das águas no mês de maio, a Transurb funciona de Novo Hamburgo até a Estação Canoas, mas a baldeação ocorre na Estação Matias Velho. E para chegar até Porto Alegre são disponibilizados ônibus com paradas nas estações Aeroporto, Farrapos e na Mercado. A repórter Vanessa Schmidt faz cotidianamente esse trajeto e traz agora a realidade do dia a dia de quem depende desse sistema de transporte. Oi, gente, agora são 7h16 e eu tô saindo da minha casa bem na divisa entre São Leopoldo e Novo Hamburgo para ir para a estação. Vamos para Porto Alegre comigo? Agora são 7h52 e a nossa viagem começa aqui na Estação Santo Afonso, que é a última estação de Novo Hamburgo. Agora a gente vai esperar o trem. Como vocês viram, essa estação ela tá com zero acessibilidade, sem elevador, sem escada rolante, então o jeito é subir a escada e são vários degraus. Agora são 7h58, a gente está chegando na Estação São Leopoldo. Foram um pouco menos de 10 minutos esperando o trem ali na Estação Santo Afonso. O trem ele já está bem movimentado, como vocês podem ver. E é isso aí, agora a gente segue até a estação, embora o trem ele esteja indo até a Estação Canoas, a gente segue até a Estação Matias para lá poder descer e fazer a baldeação. Então vamos comigo. Bom dia, fala pra gente teu nome completo, então. Meu nome é Lauriane Algaia, tenho 28 anos, estou pegando o trem agora de São Leopoldo para Porto Alegre. Conta pra mim, como é que tem sido essa viagem pra ti? Tu faz esse trajeto todos os dias? Não, é uma vez por semana, mas é bem difícil porque está demorando muito, E tem que descer agora na Matias Velho para pegar o ônibus até o centro de Porto Alegre. E a gente percebe que já tem bastante movimento essa hora da manhã no trem, Como é que tem sido pra ti pegar o ônibus? O ônibus vem lotado, o ônibus vem com espaço, como é que tem sido isso? O ônibus de São Leopoldo até aqui vem mais ou menos, não vem tão lotado, E hoje é feriado, vem menos que o dia normal. E tu acha o que tem pra melhorar, nesse trajeto entre tu faz aqui a estação até o mercado em Porto Alegre, o que tem pra melhorar? Eu acredito mais trens, Porque às vezes aí tem que sair bem mais cedo, por exemplo, eu tenho que pegar o ônibus 6h30 lá pra chegar 9h30, por exemplo, no meu serviço.
Agora são 8 horas e 23 minutos e a gente acaba de chegar na estação Matias Velho, onde quem vai para Porto Alegre desce para fazer a baldeação e pegar o trem, então, com destino a Porto Alegre. Vamos acompanhar esse trajeto. Agora a gente está descendo a rampa que dá acesso, saímos da estação Matias Velho e vamos pela rampa que dá acesso ao terminal de ônibus que fica ali, os ônibus que vão fazer esse trajeto então até Porto Alegre. A gente já está aqui na fila do ônibus que vai até Porto Alegre, então é uma fila bem extensa. Lembrando que não é um dos horários mais movimentados, tem horários que a fila ela fica bem mais extensa ainda. Então as pessoas ficam aguardando para poder pegar o ônibus então e seguir até a capital. Bom dia, fala para mim o seu nome completo, sua profissão. Bom dia, eu sou Adenildo Fagundes, eu sou vendedor. E o senhor está indo para Porto Alegre, o senhor costuma fazer esse trajeto? Não, a gente faz esse trajeto 2 vezes por semana. E como é que tem sido para o senhor chegar aqui? A fila está bem grande, né? Hoje está bem grande a fila aqui. Como é que está sendo esse trajeto para o senhor aqui de Canoas até Porto Alegre? Olha, para mim é tranquilo que eu venho 2 vezes por semana só, mas porque quem pega todos os dias, né, é mais difícil, né? Agora são 8 horas e 31 minutos, já saiu um ônibus, a gente está aguardando o próximo ônibus para seguir para a capital. A fila continua crescendo, esse movimento segue crescendo, tem bastante ônibus até no terminal, então essa espera ela não está tão grande, os ônibus eles vão bastante lotados, bastante gente vai em pé. Vamos aguardar então o próximo ônibus para a gente poder entrar e seguir nossa viagem até a capital. Bom dia, fala para mim seu nome completo, sua função. Santos da Rosa, sou técnica de enfermagem do Hospital Cristo Redentor. Simone, como é que tem sido esse trajeto para Porto Alegre para ti? O trajeto tem sido feito através do ônibus que a empresa disponibilizou diariamente para a gente, para ir e volta, principalmente para a região do Vale dos Sinos, pois ainda como o trem não vai até Porto Alegre, né, totalmente, então a gente tem esse acesso através do transporte do Grupo Hospitalar Conceição. E a gente sabe que o técnico de enfermagem passa o dia caminhando no hospital, né? Exatamente. E imagino que para você é uma dificuldade hoje estar pegando esse transporte, ter que ficar de pé, um ônibus lotado, né? Como é que tem sido essa experiência para ti? Hoje, particularmente, eu tive que fazer essa avaliação, da estação não tinha zero pegar, mas em vista do que estava antes, em relação ao que está hoje, ele tem melhorado bastante em relação ao transporte interno. E eu acho que em seguida, acho que já vai normalizar completamente. Eu pedi essa informação para o motorista, né, sobre as estações em que o ônibus para, qual é o trajeto que ele faz. Ele está seguindo agora pela Avenida Farrapos e ele para então na estação Farrapos, na estação Aeroporto e agora ele vai seguir direto para a estação Mercado. Então, para as pessoas que desciam antes em outras estações, cabe a elas então buscar um outro trajeto, descer em alguma outra estação e por sua conta fazer o trajeto faltante. E assim tem sido a rotina das pessoas que dependem, né, do trem da Transurb todos os dias. A gente segue aqui na Avenida Farrapos, seguindo em direção ao mercado público para lá poder descer e seguir o caminho. São 9 horas agora. Uma das coisas que eu tenho percebido é que a ida até Porto Alegre ela está muito mais tranquila do que a volta de Porto Alegre para as outras cidades do Vale dos Sinos. Essa volta ela tem sido feita através do ônibus também. Quando a gente chega na estação Mercado, a fila já é muito extensa. Isso que eu nem pego num dos horários de pico, então a gente fica um tempo aguardando na fila. Já aconteceu de eu ficar mais de 40 minutos esperando o transporte e muitas vezes o ônibus ele lota muito rápido. Então a informação dos próprios funcionários da Transurb é a seguinte: quem quiser ir de pé nesse ônibus vai, quem não quiser tem que aguardar porque o próximo é só daqui 20 minutos. Então a gente percebe que a volta ela tá bem mais complicada do que a ida até Porto Alegre. Então só para vocês terem uma ideia, 9 horas é o meu horário no trabalho, é o horário que eu costumava chegar saindo a hora que eu saí de casa hoje. Então a gente percebe que o trajeto ele tá mais longo do que o normal. É muito demorado? Demora bastante. Obrigada.
Então agora são quase 9 horas e 10 minutos. A gente levou um pouquinho mais de 30 minutos, então, para fazer esse trajeto ali da estação Matias Velho até a estação aqui do Mercado Público. Um trajeto que antes levava em torno de 20 minutos, mais ou menos. E a gente percebe que tem sido um pouco mais demorado. Hoje o trânsito ainda estava fluindo bastante, então a gente não pegou um trânsito congestionado, que facilitou e antecipou um pouco a nossa chegada aqui na estação. Então agora são 9 horas e 18 minutos, eu saí de casa há exatamente 2 horas, então é um trajeto que tem se tornado um pouco mais longo. Eu geralmente conseguia chegar aqui 10 para as 9 e agora eu estou chegando quase meia hora depois. Mas é isso, né? Um bom trabalho para todos, que essa situação se normalize o quanto antes. É essa a nossa torcida. É isso aí, essa é a nossa torcida, né? Bom, a gente pediu essa reportagem aí para a Vanessa Schmidt, que ela faz esse deslocamento diariamente para chegar aqui na TV Câmara, né? Com o intuito de ilustrar, de mostrar como é que é esse deslocamento, a realidade do dia a dia. O que a gente percebe, né, na matéria aqui da Vanessa, né, é que em determinados horários, em determinado período, a movimentação ela reduz, é menor até. Então é um deslocamento, digamos, um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente percebeu também no relato da Vanessa, né, que faz diariamente esse trajeto, que a volta ela é um pouco mais complicada, né? Hoje, como ela falou ali, teve o trânsito contribuiu, né? Então, mas de qualquer forma, né, a situação ela já esteve bem pior, evidentemente, e a gente reconhece aqui, e com menos ônibus, né, para fazer esse deslocamento, com as pessoas tendo que esperar muito mais tempo no processo de baldeação. Agora já há 2 paradas em Porto Alegre, né, para facilitar a vida de quem fazia esse trajeto com a Transurb, enquanto a empresa não chega aqui na capital gaúcha ainda em função da enchente. Mas, sem dúvida nenhuma, né, ainda um transtorno, né, para as pessoas que precisam fazer esse deslocamento de forma diariamente, né, para fazer o deslocamento do Vale dos Sinos até aqui a capital gaúcha. Nós vamos repercutir essa matéria e conversar com a repórter Mariana Gindre. Ela está lá na sede da Transurb aqui em Porto Alegre. Mariana, já está ali o presidente também, né? Então a gente pode já conversar contigo e encaminhar essas 2 questões iniciais aqui para o diretor-presidente da Transurb. Boa tarde, Mariana, e já com 2 questões iniciais aqui, né? Transurb tem feito diariamente esse monitoramento, né, de número de trens e ônibus para ver daqui a pouco se há uma possibilidade de ampliação até em determinados horários. E talvez essa seja a questão mais importante, né? Se mantém para setembro a expectativa do trem chegar até a estação Farrapos, ou se daqui a pouco a gente tem a possibilidade de antecipar esse prazo. Mariana, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda aqui, falando ao vivo no Acontece em Porto Alegre. Boa tarde, Clayton, e a todos que acompanham, então, o Acontece em Porto Alegre nesta quinta-feira. Como tu comentaste, estamos aqui com o diretor-presidente da Transurb, o Hernani Fagundes, para justamente nos prestar esses esclarecimentos. Já vou direto, então, passar para ele esses teus 2 primeiros questionamentos. Diretor, pedir para o senhor comentar, né? O questionamento do Clayton é justamente sobre o monitoramento por parte da Transurb desses horários de pico que estão ficando com maiores filas, assim, na espera pelo ônibus que está fazendo essa baldeação lá da estação Matias Velho aqui para Porto Alegre, agora com essas 2 ampliações de paradas, né? Tanto no aeroporto quanto na Farrapos, que antes era uma linha direta, né? Da Matias Velho aqui para a estação Mercado. Tem esse monitoramento, talvez uma previsão de aumentar, de repente, o número de ônibus? Boa tarde, Clayton. Boa tarde, Mariana e a TV Câmara, né, e os telespectadores. Pois então, né, nós operamos trens, comumente, né, somos operadores de trem. E, em virtude das circunstâncias, né, a Transurb passou, então, a responder também por uma operação de ônibus. E por que a Transurb passou a responder por essa operação de ônibus? Porque a nossa diretoria entendeu que, na medida que nós tínhamos que retomar a cobrança da nossa tarifa, porque nós, após a inundação, nós sofremos prejuízo no nosso sistema de arrecadação, o que nos impossibilitou de cobrar tarifa, nós operamos por 45 dias sem cobrar tarifa. Transportamos mais de 1 milhão de pessoas sem cobrar tarifa. Quando nós retomamos a nossa capacidade de cobrança de tarifa, nos causou muita preocupação
porque até então, mesmo nós não cobrando tarifa, os nossos usuários, né, os usuários da Transurb, para poderem vir até Porto Alegre, tinham que fazer o desembarque na Estação Matias Velho e pagar R$ 6,85 no ônibus da linha que é gerenciada pela Metroplan. Preocupados com essa situação, mas também sem poder abrir mão da nossa receita operacional, porque nós somos uma empresa do governo federal e que temos subsídio no nosso custo, na formação do nosso orçamento. Portanto, a nossa receita operacional é muito importante para a manutenção da Transurb, né? Na medida que nós readquirimos a capacidade de cobrar, nós retomamos a cobrança, então, o dia 13 de julho, né? Num sábado. E nós, com essa preocupação de que nós, voltando a cobrar, os nossos usuários teriam que desembarcar em Canoas e pagar mais R$ 6,85, nós, então, levamos esse tema para o nosso Conselho de Administração, que nos autorizou, portanto, a fazer uma licitação e locamos uma frota de ônibus, né, para oferecer para os nossos usuários a possibilidade de fazer a viagem de Novo Hamburgo a Porto Alegre ao custo de R$ 4,50, que é o que comumente o nosso usuário paga para vir de trem. Em virtude da nossa impossibilidade, né, que a inundação nos causou um dano muito forte, um dano muito pesado, e eu quero aproveitar ainda essa nossa oportunidade que a TV e o programa Porto Alegre acontece, né? Acontece em Porto Alegre. Acontece em Porto Alegre, para nós apresentar um pouco do que nós estamos fazendo acontecer, então, na Transurb, para, respeitando o nosso usuário, oferecer um transporte completo até Porto Alegre ao custo de R$ 4,50, que é o que está acontecendo hoje. Então, esse serviço que a Transurb hoje contratou por locação, nós sabemos desde o princípio que nós não temos a pretensão de, com a tecnologia sob pneus, oferecer a mesma capacidade que o nosso serviço tem. Porque cada trem nosso transporta 1.000 usuários por viagem. Então, para atender com essa mesma capacidade, nós necessitamos de 13 ônibus com capacidade de 80 passageiros cada um, para poder atender uma viagem de trem. Então, sempre a gente sabe que, por mais que haja empenho, por mais que nós façamos o controle dos horários, né, nós vamos oferecer o mesmo padrão. Vai haver um pouco de transtorno, vai haver um pouco também de filas, e as filas também muitas vezes ocorrem, e a gente está monitorando isso, pelo desejo das pessoas de virem sentadas. O ônibus tem 47 assentos. Ele tem capacidade para transportar 80 pessoas, porque é assim que funciona no mundo todo o transporte coletivo. Algumas pessoas vão sentadas, outras pessoas vão de pé. Mas, por conforto, é um direito das pessoas que virem sentadas. Agora, isso vai gerar uma fila, porque ela vai ter que esperar o ônibus subsequente. E por que nós estamos operando, então, no terminal Matias Velho? Porque para uma operação com ônibus, nós precisamos de espaço físico adequado, condições de segurança adequadas para as pessoas embarcarem, né? E lá na Matias Velho existe um terminal junto à nossa estação que foi construído pela Transurb, é um terminal que a Transurb construiu. Então, nós estamos utilizando esse terminal de ônibus para oferecer esse embarque e desembarque com segurança. Mas também estamos monitorando, como tu mesmo comentou, a nossa primeira semana de operação desse serviço por locação, e também tem que ficar bem claro que a Transurb é uma empresa operadora. Nós não somos órgão gestor, né? Quem responde pela gestão metropolitana é uma entidade chamada Metroplan. Quem responde pelo transporte em Porto Alegre chama-se EPTC. E todo serviço de transporte, para operar dentro do município, precisa respeitar as determinações desses órgãos gestores, né? Então, quando nós fizemos essa locação, e é bom que também se diga que a Transurb está colocando nesse contrato de locação R$5.600.000, que é o custo dessa licitação, é o custo dessa contratação. Então, nós estamos aportando da nossa receita operacional R$5.600.000 para oportunizar aos nossos usuários um deslocamento sem um custo agregado. Ele está pagando R$ 4,50 e está vindo até Porto Alegre por R$ 4,50, não mais
pagando R$ 6,85, né? Isso é o respeito da Transub com seus usuários, né? Evidentemente, como eu já falei, nós não temos a pretensão de achar que esse serviço vai estar no mesmo nível de qualidade com todos os pontos de parada que o trem oferece, né? Estação por estação, a cada 2 quilômetros nós temos uma estação. Mas isso não tem viabilidade econômica e nem técnica operacional, porque nós iríamos levar um tempo demasiado para chegar com as pessoas até o centro. Nós estamos operando até a estação Mercado, porque também havia uma demanda muito forte dos comerciantes do mercado público de Porto Alegre e de todo o comércio do centro de Porto Alegre, né, para que a Transub levasse os seus usuários até esses locais, para que houvesse trânsito de pessoas e consumo. Então, para atender a esse apelo que foi feito, nós construímos essa solução junto com a IPTC, junto com a Metroplan, né, onde a Transub, portanto, locou os ônibus, está oferecendo esse serviço de graça para os usuários. Mas a Transub está tendo um custo com esse serviço, né? Mas é um custo necessário, em respeito aos nossos usuários, né? Para não onerar mais os nossos usuários, né? Então, esse foi o objetivo, esse está sendo o objetivo. Todo o transporte coletivo necessita de ajustes. Quando se implanta um serviço novo, tu vai ter que ouvir a população, entender qual é o ponto de desejo da população e procurar adequar. Nós fizemos isso, nós operamos uma semana com linhas diretas de Matias Velho até o centro de Porto Alegre, e ouvindo a população, nós percebemos que havia o desejo de desembarque em pontos em Porto Alegre. Nós conseguimos colocar, então, um desembarque aqui junto à estação aeroporto, porque junto à estação aeroporto, nós temos um terminal de ônibus também da Transurb, que é um local seguro para embarque e desembarque. E na estação Farrapos, também tem um terminal de ônibus junto à estação, que também facilita, porque o ônibus é um veículo que ocupa muito espaço na via, né? E a gente tem que ter prudência e segurança para fazer esse embarque e desembarque das pessoas. Então foram esses 2 pontos que foram escolhidos. A nossa avaliação é que o serviço está indo bem, né? Não sem transtorno, né? Porque nós não temos, como eu falei, a pretensão de substituir o serviço de trens por ônibus, porque a gente sabe que isso não é possível, né? Então, o nível de qualidade que a Transub oferece, a Transub pode oferecer. Agora, não tem como substituir por capacidade de transporte, né, e por velocidade o serviço que a Transub oferece em condições normais. Então, vai ter uma precariedade, né, é um serviço emergencial. Nós estamos denominando de trilhos humanitários, porque é dessa forma que nós estamos enxergando esse serviço, né? É um serviço humanitário, porque as populações do eixo perderam muito. As pessoas perderam suas casas, perderam seus carros, perderam a sua capacidade de mobilidade. E a Transub tem esse papel social aqui na região e procura manter e cumprir e, sempre que possível, melhorar, ouvindo sempre a população e os usuários. Presidente, foram quantos ônibus contratados nessa licitação que o senhor comentou? Nós estamos operando com em torno de 40 veículos, né? Mas isso não está limitado, nós contratamos esse serviço por viagens, né? Então, na medida que nós entendermos da necessidade de aumento, nós vamos exigir mais do fornecedor desse serviço, né? Isso não é o que nos preocupa. O que nós temos que esclarecer para a população, que das 5h30 da manhã às 8h30, 3 horas de operação, nós colocamos 47 veículos. Isso dá uma média de 3,8 minutos a cada viagem, né? E eu não creio que o serviço tradicional e o serviço usual tenham essa oferta, né? Então nós estamos monitorando diariamente, né? Sabemos que por mais que a gente coloque esse serviço, vai haver filas, né? Vai haver filas. E toda vez que eu for numa fila e perguntar para o usuário, não pode estar satisfeito. Ninguém gosta de perder tempo, ninguém gosta de ficar em fila. Mas também a gente pede a compreensão da população para entender também todo o empenho que a Transurb está fazendo e o governo federal através da Transurb, para que as pessoas tenham a opção de deslocamento. Porque as linhas tradicionais continuam funcionando. A Metroplan não deixou de existir, nem as linhas que operam esse eixo deixaram de existir. Elas continuam operando. Agora, a Transurb está oferecendo um serviço
sem cobrar a tarifa, ela está pagando por isso, né? E ele vai ter os seus percalços, os seus ajustes. E nós estamos prontos a ouvir e ajustar na medida da nossa capacidade e à medida também de que uma operação com ônibus tem seus limites, né? Ok, eu acho que está bem esclarecido, Maria. Isso, eu acho que está bem esclarecido, o presidente esclareceu bem a situação, né, de momento aí da Transurb, né, e esse monitoramento que é possível fazer até para estimar, né, a demanda maior e tal, e realocar o número de ônibus nesse deslocamento. Acho que o presidente foi bem esclarecedor nessa manifestação. Mas só para a gente fechar, Maria, para dar sequência aqui no programa, para a gente fazer essa previsão aí também junto com o presidente, né, quando, né, que os trens vão poder chegar até a estação Farrapos, pelo menos aqui em Porto Alegre? Claro, Clayton, com certeza. Antes a gente conversava aqui, eu e o diretor-presidente, o Hernani Fagundes, sobre o motivo de por que ainda não se está chegando até a Estação Farrapos, por que tem essa previsão para o dia 20 de setembro, né, para esse retorno da Estação Farrapos, e o dia 24 de dezembro para o retorno da Estação Mercado. Enfim, o trem ir até a Estação Mercado, ir até a Estação Farrapos, é justamente pela questão das subestações de energia que foram muito danificadas, 2 das 5 aqui do Transurb foram muito danificadas por conta da enchente. Então eu vou repassar para o diretor-presidente explicar para a gente se esses prazos se mantêm, até inclusive de início era um prazo até 2025 e agora se espera que volte em dezembro a chegar até o mercado. Por que esses prazos e se eles se mantêm, diretor? Pois então, assim, quanto ao nosso cronograma, né? Nós aqui na gestão, nós tivemos 3 grandes decisões da direção da empresa e que essas decisões tiveram êxito na sua execução. Porque em qualquer organização, muitas vezes se tomam boas decisões, mas às vezes elas não têm um êxito na sua execução, né? Então a decisão acaba não tendo aquele influência, aquele peso todo. E não aqui na Transurb nós tivemos 3 grandes decisões. A primeira grande decisão foi no dia 3 de maio, no dia da grande inundação, que às 13h30 da tarde nós anunciamos a interrupção da operação dos trens a partir das 16 horas e recolhemos toda a nossa frota de trens para a via elevada em Novo Hamburgo, para a surpresa de muitos, inclusive de alguns colegas, né? Quando nós tomamos essa decisão. E qual era a nossa decisão? Era baseada nas informações científicas do IPH da URGS, que a água iria atingir o nosso pátio de manutenção, nosso parque de estacionamento de trens. Então, naquela sexta-feira, tomamos a decisão de retirar os trens daqui da empresa e levar todos para a via elevada lá em Novo Hamburgo. Eu fui superintendente de expansão aqui na empresa, eu conheço muito bem a via elevada, acompanhei toda a sua execução. Eu sabia que lá nós não iríamos ter inundação na nossa via elevada. Eu, na condição de diretor de operações, determinei a retirada dos trens da empresa e levamos todos para a via elevada. No outro dia, todos entenderam a importância dessa decisão, porque o nosso pátio estava todo ilhado e se nós tivéssemos deixado os trens aqui, essa discussão sobre o serviço da Transurb não existiria, porque nós teríamos uma empresa parada por 2 anos, no mínimo, porque nós compramos trens novos em 2012 e o primeiro trem que nós recebemos levou 2 anos para ser entregue. Esse seria o custo de uma não decisão, ou de uma decisão não executada com êxito. Então, essa foi a primeira grande decisão. A segunda grande decisão foi retirar todos os nossos servidores de TI aqui de dentro da empresa e organizar com a SERPA em Brasília o acolhimento do nosso sistema, retirar de barco daqui de dentro da empresa esses equipamentos, levar no avião da FAB para Brasília e na semana seguinte, onde Porto Alegre toda estava alagada, a SERP, a Procempa, os tribunais, todos sem sistema de TI, nós estávamos operando, pagando nossos fornecedores, pagando a folha de pagamento dos empregados, contratando os serviços, porque nós estávamos operando pela nuvem, porque o nosso TI estava toda acolhida na SERP em Brasília e está até hoje. Segunda grande decisão tomada e segunda decisão executada com êxito. A terceira grande decisão, quando nós soubemos que o governo federal iria emitir uma medida provisória para alocar recursos no Rio Grande do Sul para a recuperação do Estado,
nós, o nosso corpo técnico, nosso corpo de engenharia, elaborou um diagnóstico preliminar de perdas e nós conseguimos ser contemplados naquela mesma medida provisória com 164 milhões de reais, que é um orçamento a mais nosso da Transurb, justamente para nós ter recurso para recuperar a empresa. Então, essas 3 grandes decisões executadas com êxito, eu reputo como sendo as mais importantes da história da Transurb depois da sua fundação. Porque isso é a ressignificação da empresa e a possibilidade hoje de nós estarmos aqui conversando sobre a retorno de operação, sobre a volta da empresa a funcionar até Porto Alegre. Quanto ao prazo de nós chegarmos até Farrapos em 20 de setembro, nós temos uma situação no nosso país que houve o abandono da ferrovia no país. Por consequência, houve o abandono da indústria ferroviária do país. A questão mais básica de uma ferrovia é a estrada de ferro, que nós chamamos, que é os trilhos. Nós não temos fábrica nem produção de trilhos no Brasil. Nós mandamos os commodities, como se chama, a matéria-prima do aço, para o exterior e fizemos uma licitação internacional para comprar trilho da Europa. Isso tem sido a história da Transurb. Isso é rotina na Transurb. Toda vez que nós temos que comprar trilho e fazer uma licitação internacional, né? Eu estou falando trilhos, que não é o caso agora da nossa inundação, porque o trilho é um objeto de aço. Ele trabalha no tempo, ele trabalha embaixo d'água, ele não cria nenhuma deformação. O trilho se deforma pelo desgaste da roda no trilho, com o uso, não pela inundação. Então nós não estamos com problema de trilhos. Nós temos problema de brita, que é pedra, e dormentes, que são o que dá o lastro no trilho. Porque com a inundação, isso sim, nós tivemos prejuízos, porque ela perde a sua funcionalidade, né? A funcionalidade do dormente e da brita é justamente equilibrar e distribuir o peso de um trem de 200 toneladas. Essa é a função do lastro, que sustenta o trilho. E isso nós vamos ter que substituir, mas isso são objetos, são matérias que nós temos no Brasil. Pedra e dormentes. Isso nós conseguimos obter e adquirir. Mas o grande problema da Transurb chama-se energia retificada. O nosso sistema é um sistema elétrico que recebe energia da concessionária em alta tensão, 69 mil kWh, e nós retificamos essa energia, baixamos a tensão, transformamos a energia alternada que vem da concessionária para a energia contínua. Esse é o papel das nossas subestações de energia. Nós possuímos 5 subestações. Nós possuímos a subestação Farrapos, que foi inundada, próxima à estação Farrapos. Nós temos a subestação Fátima, que foi inundada, que fica próxima à estação Fátima. Nós temos a subestação São Luís, no município de Canoas. Nós temos a subestação Sapucaia e nós temos a subestação Liberdade. Elas estão assim distribuídas ao longo da via. Nós temos 43 quilômetros de via. E elas estão distribuídas ao longo da via justamente porque a cada trecho nós temos que distribuir essa energia na nossa rede aérea, né? E essa rede aérea que alimenta nossos trens, com essa energia retificada. Como nós perdemos pela inundação 2 subestações dessa, hoje eu só tenho energia, que é o nosso combustível, para operar os trens até Canoas. Eu não tenho energia para trazer os trens até Fátima, até Niterói, até Anchieta, aeroporto, porque eu não tenho energia retificada. Eu só estou funcionando com 3 subestações. 2 nós vamos ter que recuperá-las. Ok. Então essa energia, esse combustível, quando eu conseguir recuperar ao menos uma dessas 2, eu terei energia para vir até Farrapos. Ok. Perfeito. Diretor-presidente, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai precisar retornar agora com o nosso apresentador, mas então a explicação basicamente é essa. Temos a possibilidade dos trilhos chegarem até a Farrapos, já estão sendo recuperados, mas o que falta mesmo é energia e por isso essa previsão até o dia 20 de setembro para conseguir chegar até a estação Farrapos. Clayton. Ok, obrigado Mari, obrigado ao presidente aí da Transurb, né? Eu acho que ficou bem esclarecido, né? A gente
até deixou correr um pouco mais a entrevista, porque é um serviço público, né, e um serviço público de uma abrangência muito grande, né, para fazer o deslocamento das pessoas do Vale dos Sinos até a capital gaúcha, né? Então isso tem um interesse muito grande das pessoas saberem, né, do que vai acontecer, quais as previsões. Então a gente fez questão de deixar correr um pouco mais a entrevista para que isso seja didático, né, para a gente compreender um pouquinho da situação que está ocorrendo na Transurb e quais são as perspectivas, né, de retomada deste serviço de uma forma mais ampliada, ou que já seria um bom alento, né, chegando até a Estação Farroupilha aqui em Porto Alegre. E o que se tem, como o presidente colocou ali, é essa dificuldade do sistema elétrico, né, que faz com que os trens não consigam ultrapassar da Estação Canoas para chegar até aqui. Mas a perspectiva, então, reforçando este prazo, dia 20 de setembro, então, esta é a previsão para que a gente tenha retomado pelo menos parte dessa normalidade aí no serviço prestado pela Transurb, um serviço, digamos, essencial, né, para o deslocamento da população aqui nesse eixo da região metropolitana. Tá certo? Muito bem, seguimos com o Porto Alegre, com o Acontece em Porto Alegre. Vamos agora com informações do Legislativo, pois a Câmara Municipal está no período de recesso parlamentar até o dia 1º de agosto. E hoje a gente vai acompanhar a segunda parte das entrevistas com os vereadores sobre as expectativas para o segundo semestre aqui na casa. Acompanhe aí. Na Câmara dos Vereadores, eu acho, infelizmente não vejo a Câmara com essa capacidade de trabalho, mas eu gostaria muito que a Câmara dos Vereadores pudesse apreciar projetos. Bem, eu tenho um projeto específico que eu tenho discutido, que é a tarifa zero. Eu considero que é preciso mudar a forma de financiamento do sistema de transporte da cidade, garantindo que sejam as empresas que paguem o custo do sistema de transporte e não mais o trabalhador ou a pessoa da população pobre que anda de ônibus. Olha, a minha expectativa é que a gente não deixe com que a cidade pare por conta da eleição. Eu sou uma vereadora que mesmo durante a campanha eleitoral permanece aqui na Câmara fazendo o meu trabalho. Nós não podemos, enquanto vereadores, deixar de atender o que é imposto a nós, ou seja, projetos de leis importantes do Executivo, de outros colegas que precisam ser analisados, discutidos e também votados. Temos muitos projetos importantes que vão vir auxiliar, diminuir todo esse impacto negativo das enchentes em Porto Alegre, e eu espero que os 36 vereadores, mesmo aqueles que vão concorrer à reeleição, que é o meu caso e de tantos outros aqui, eles possam ter a responsabilidade de vir nas segundas e quartas, no mínimo, fazer as suas votações presencialmente aqui, porque sempre presencial a gente tem uma discussão muito mais qualificada. Porque muitas coisas que estão sendo prometidas do governo federal não têm acontecido. É muito mais discurso e nós precisamos fazer com que esse discurso, essas boas intenções se transformem em práticas. E é isso que a gente vai fiscalizar, para que aquilo que está sendo prometido se transforme em realidade transformadora na vida das pessoas que precisam, porque necessidade não pode virar plataforma política oportunista para as eleições que estão chegando. Historicamente, em período eleitoral, diminui as votações aqui na Câmara de Vereadores. O que acontece é que nós temos o caso das enchentes, que solicita então maior atenção aqui do Parlamento e do Executivo mandando projetos. Então o que nós temos é, por exemplo, o veto do prefeito com relação a um projeto de lei que passou aqui, tramitou na Câmara, que hoje não foi aprovado e que será matéria da primeira sessão da volta do recesso, mostrando já o tom que essa retomada, ela deve ditar também as primeiras sessões que nós teremos em agosto, e já entrando junto com o ritmo eleitoral. Final, dia 15 de agosto, nós já temos o início da corrida eleitoral, então tudo isso deve ditar as primeiras sessões da volta do recesso. Fazer um esclarecimento, né? Os depoimentos com os vereadores, eles foram gravados na última sessão antes do recesso, e o veto mencionado pela vereadora Mari Pimentel diz respeito à proposta do governo ao projeto de lei do próprio Executivo que previa isenção de IPTU por 2 meses. Mas emenda aprovada junto com a matéria estendeu o benefício até 2026 para os atingidos pela enchente. O veto da Prefeitura a essa modificação da proposta estava na ordem do dia para ser apreciado, mas não houve quórum para a votação. A expectativa agora é de que o veto parcial seja analisado na primeira semana de agosto,
na volta do recesso parlamentar. O trabalho voluntário, que foi fundamental no momento mais crítico da enchente, segue fazendo a diferença na retomada da cidade. Vamos agora contar histórias de 2 estabelecimentos comerciais que voltaram a funcionar com o apoio de pessoas que se mobilizaram e que ainda mantêm o trabalho em prol da solidariedade e da ajuda ao próximo. Reportagem da Vanessa Schmidt e André Rodrigues. Nós pensávamos assim, vamos chegar, vamos limpar e vamos reiniciar. Só que foi muito pior do que nós imaginávamos, né? Mas agora sim é um sentimento de vitória, né? Mas antes não. Antes, tu tinha vontade de olhar e sair correndo. A gente recebeu cartinhas, a gente recebeu flores, doações de armações de Santa Catarina, do Brasil inteiro mandando mensagem, sabe? Então isso, para nós, foi essencial, assim. Hoje, a tinta traz uma nova vida para essa padaria localizada no bairro São Geraldo, na zona norte da capital. Mas antes disso, em um passado bem recente, o estabelecimento quase perdeu a cor. O local foi um dos tantos afetados pela enchente de maio. O primeiro andar ficou completamente alagado. Difícil lembrar, mas como eu fiquei aqui em cima até na quarta, eu entrei quase todos os dias aqui com água, porque a gente vinha e tentava salvar, eu e a minha filha, tudo que a gente pôde tirar. Então, assim, quando a gente viu a água, estava ali, mas quando a gente voltou, quando nós tivemos que sair, quando a gente voltou, que estava tudo assim, uma bagunça, tudo empilhado, o que era daqui estava na frente, o que estava na frente veio para o fundo, aquilo ali, sim, aquilo deu um desespero, que disse assim, não sei onde é que eu vou pegar. Eu fiquei muito nervosa com essa situação. A padaria está na família há mais de 50 anos. A água não atingiu apenas as paredes do empreendimento, mas também a história do local, repleta de memórias afetivas, incluindo até mesmo um museu com itens de moradores antigos do bairro. Seu Ayrton, que junto com a dona Beth administra o negócio, nos conta que dias antes da tragédia, ele havia comprado 1.500 quilos de farinha, um dos produtos indispensáveis para uma padaria. Infelizmente, toda a mercadoria foi perdida. Dona Beth não sabia nem por onde recomeçar depois que as águas recuaram. E é um negócio já de muitos anos, né? O próprio balcão que a senhora estava me mostrando há mais de 30 anos, né? O balcão ali, ele já é antigo. Quando ele foi feito, nós não estávamos aqui ainda, estávamos na Brasil. E por acaso lá pegou fogo também. E lá a gente perdeu a loja e salvamos o maquinário. E aqui a gente perdeu, bem dizer, a loja e os maquinários junto, né? Então, agora eu vou te dizer, eu estou mais tranquila, que eu acho que a gente vai recuperar tudo de novo. Bem próximo dali, na Avenida São Pedro, uma das óticas mais antigas do bairro também teve sua história quase interrompida. O estabelecimento foi completamente atingido pela enchente. Não sobrou praticamente nada. Foi um dos momentos mais tristes. Tu vê tudo que a gente construiu, né? A gente pensou em cada canto daquela loja lá embaixo, porque nós éramos aqui em cima, né? Então, quando nós descemos, a gente pensou em cada canto. Tinha um cantinho para as crianças, né? Tinha o cantinho do café, enfim, né? No espaço da extensão do prédio todo, assim. Nós tínhamos uma loja maravilhosa, era referência no bairro, né? A gente tinha muito orgulho da nossa loja, era linda. Era toda pensada, assim, em cada detalhe. Aí, naquela noite, né, de maio, tudo literalmente por água abaixo. Então foi bem complicado assim para nós, muito triste, a gente sofreu muito, foi como um luto, né? Não deixou de ser um luto para nós. Não sobrou quase nada, além da união das duas irmãs que há mais de 20 anos administram a ótica. Também nos vizinhos, elas encontraram a força que precisavam para não desistir. Os amigos, né? A turma do Recupera, o 4º distrito, que foi fundamental, foi para nós, assim, a alavanca para a gente, pelo menos para tirar aquilo logo dali, né? E colocar
aquilo lá na calçada e rezar que fosse logo, demorou bastante, né? Que fosse, a gente achando que aquilo ia diminuir o sofrimento. E os amigos foram chegando, e o Lava Jato, e enfim, sabe? E daqui a pouco chegou com um monte de sanduíches para nós, então um carinho assim enorme, né? E a gente foi dia após dia, né? Ser empresário é uma batalha diária, né? Estava sendo, mas a gente estava tendo um resultado. Então, no primeiro momento, assim, a gente não vamos ter condição de se reerguer, né? Mas aí veio um cliente que falou, não, mas tem que reabrir, vamos dar um jeito, a gente ajuda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gurias, vocês têm que recomeçar, de alguma maneira. E aqui está o resultado do nosso recomeço, né? Mas nem só o recomeço é algo comum entre esses dois estabelecimentos que apresentamos na reportagem. Uma iniciativa solidária foi fundamental para renovar as esperanças e reerguer esses e outros comércios da capital. Um grupo de moradores e empresários voluntários se organizou para reestabelecer o 4º distrito, com ações de limpeza, resgates, manutenção e até mesmo jardinagem dos locais afetados pela enchente. E foi assim, durante a tragédia, no meio da destruição, que nasceu uma iniciativa impulsionada pela solidariedade, o Recupera 4D. Então, o Recupera 4D é uma organização de voluntários, assim, uma organização de vizinhos, comerciantes, né, moradores mesmo aqui da região, que foram impactados diretamente ou não, até alguns que já não moravam mais aqui, mas que têm os comércios aqui. Então a gente se organizou para esse movimento de retorno, né, de esperança, né, de resiliência, de recuperação mesmo dessa região do 4º Distrito. Então todos nós temos alguma ligação com essa região, né, direta ou indireta, ou gostamos, ou temos as nossas relações comerciais aqui também, assim. Mas tendo essa temporalidade no bairro, a gente disse, não, a gente precisa fazer alguma coisa, recuperar essa região. Então, o que a gente pode oferecer nesse momento é a nossa força de trabalho, a nossa organização, porque naquele momento a gente enxergava isso, assim, né? Vamos precisar, é um trabalho longo a ser feito numa região muito grande, muito extensa. A atuação do grupo ganhou dimensões muito além do que Raí imaginava. Com isso, o movimento deve se manter ativo, afinal, ainda tem bastante trabalho a ser feito. E como dizem as pessoas que receberam apoio do Recupera 4D, boas iniciativas merecem vida longa. Então, o Recupera 4D é recuperação, mas sobretudo é esperança. Exatamente, né? A recuperação é o primeiro passo, né? Então a gente recupera, a gente reconstrói, a gente reimagina, mas é um movimento de esperança, ele é um movimento, né? Ele não para, né? Não é algo que veio, aconteceu e vai desaparecer. Então a gente fala assim que depois que a gente começa esse trabalho, ele não para nunca mais, né? A gente fica contaminado por esse sentimento do voluntariado, do trabalho. Apesar da magnitude da tragédia que se abateu sobre o estado, o sentimento é de esperança e reconstrução, conforme os relatos que colhemos por aqui. A união de esforços, a mobilização, a solidariedade são fatores que fizeram e continuarão fazendo toda a diferença em momentos de dificuldade. O caminho agora, reforçam os personagens dessa história, é de retomada, para que o céu, sol, sul, terra e cor possam voltar a brilhar. Teve barcos e teve braços e teve apoio e teve uma rede grande de união, assim, o pessoal do lado aqui da Casa do Parquê também, a gente ficou muito junto, muito unido, sabe? E assim foi, né? O bairro inteiro se ajudando, o bairro inteiro se solidarizando com o que aconteceu. Agora a gente já consegue sorrir, a gente já fala do acontecido com uma leveza diferente do que era no início, né? Então, as pessoas dizem, não, mas que bom, vocês estão com saúde. E, sim, estamos, graças a Deus, mas é uma dor muito forte, a gente ficou destruídas assim por dentro, né? Mas é esse sentimento de resiliência do gaúcho, né? Que não se deixa abater. Não me deixa abater. Eu até numa situação dessa, eu não sei onde é que eu tiro força. Porque se eu tiver que trabalhar dia e noite, eu trabalho. Estou trabalhando fim de semana, eles sabem, eles ficam em casa, eu venho para cá, vou pintar, vou fazer alguma coisa. Só não posso ficar parada para resolver tudo logo, né? E eu não me entrego mesmo.
Esses olhos que viram o estado inteiro quase perder a cor são os mesmos que agora miram um futuro promissor, apesar de todos os desafios. O colorido traçado pelo pincel volta a dar sentido ao que parecia devastado pela lama. Apesar de tantos prejuízos, recomeçar é a palavra. E disso, o gaúcho entende muito bem. Tocante, né? Emociona, né? A situação de tantas pessoas, né? E como é bom vê-las agora recuperando, né? Eu quero dar os parabéns também aqui do programa aos idealizadores, né? Do projeto Recupera 4D, que foram fundamentais nesse processo, como a gente viu na reportagem. São tantas histórias que a gente ainda vai contar, né? Sobre o lado humano no apoio aos afetados direta e indiretamente pela enchente. E por falar nisso, eu quero aproveitar para fazer um convite para você que nos acompanha. Nas quartas-feiras, às 8 da noite, a TV Câmara exibe o programa Trajetórias. Com a apresentação da repórter Vanessa Schmidt, estamos mostrando uma série com voluntários que atuaram nas enchentes. O material também está disponível no nosso YouTube. Confere lá, tá bem bonito, emocionante e, mais do que isso, inspirador. E hoje é uma data muito importante, é o dia do bicentenário da imigração alemã no Brasil. Há dois séculos, no dia 25 de julho de 1824, chegavam a São Leopoldo os primeiros imigrantes de língua alemã. A partir dessa leva de 39 pessoas, o Rio Grande do Sul e o Brasil passaram a ser o destino de inúmeras famílias vindas para cá, né? E o Brasil foi o segundo país a receber esses imigrantes, né? Durante o século XIX, só atrás dos Estados Unidos. A exposição Porto Alegre dos Alemães, em cartaz no Centro Cultural 25 de Julho, faz um panorama da cidade a partir da presença germânica. Atingidas pela crise do campo e o processo de industrialização da Europa, as primeiras famílias de imigrantes alemães foram trazidas ao sul pelo Império Brasileiro, incumbidas de trabalhar em pequenas propriedades rurais, fornecendo alimentos para a população que já morava aqui e matéria-prima para a confecção de produtos, como cordas de navio. Entre os objetivos do Império estavam substituir a mão de obra escrava negra, embranquecendo a população brasileira e ocupando regiões estratégicas. Além de trazer detalhes importantes desse período, a exposição A Porto Alegre dos Alemães foca no estabelecimento dos imigrantes na capital gaúcha. A gente tem esse marco de 1824, né, que é o ano da chegada realmente, né, desse grupo de imigrantes alemães, na verdade de imigrantes de língua alemã, né, eles partilhavam o idioma, ainda não existia uma Alemanha unificada, né. E eles desembarcam aqui em Porto Alegre, né, no dia 18 de julho, antes de seguir para a recém-criada colônia de São Leopoldo. Então, se organizam aqui, alguns ficam aqui, né, mas uma ocupação mais esparsa, diferente, né, da região do Vale dos Sinos, que foi uma imigração assim, constante, né, e bem, com um objetivo bem claro, assim, né, de alocar aquelas famílias na terra. Aqui foram alguns que chegaram, daí ficaram mais em Porto Alegre, ou alguns que vinham da colônia comercializar aqui, né, na capital, e acabavam ficando aqui, ou que já começavam a prosperar nas colônias e se instalavam aqui, né, por causa da, enfim, localização assim mais privilegiada em termos de comércio, né. Tanto aqui quanto no interior, os imigrantes organizaram-se em comunidades, construíram escolas, hospitais e igrejas, sempre preservando costumes e sua língua. Então se organizam assim comercialmente e com o passar do tempo vão
estão avançando nesse trabalho, né? Daí a gente tem a presença de expoentes assim alemães na arquitetura, né? Nos clubes. Então eles são grupos muito associativos, assim, né? São grupos que valorizam muito esse senso comunitário. Então se organizam em torno de clubes de esporte. E aí a gente tem todos os nossos clubes praticamente, né? Tem essa origem assim de imigrantes alemães. Então nós tínhamos muitas escolas, né, feitas por alemães, nós tínhamos hospital, né, feito por alemães, nós tínhamos clubes também. Então era uma sociedade que estava conseguindo, né, prosperar e exercer, né, a sua cultura livremente, né. Um dos períodos mais complicados para as comunidades de descendência germânica no Brasil foi durante as décadas de 1930 e 1940, em especial durante o Estado Novo. A perseguição a estas pessoas tornou-se uma política de Estado, inclusive com a proibição de se falar a língua alemã. Na época, Getúlio queria uma unidade, né? Uma unidade na língua, uma unidade na cultura, e o custo disso foi uma perseguição, né, aos que estavam ali como os diferentes, né? Estavam destoando da unidade nacional idealizada, né, pelo Estado Novo. Então, teve proibição, né, de falar a língua, né? No caso aqui a gente está tratando dos alemães, então a proibição do idioma, né? Muitos cultos eram celebrados em alemão, passaram a não poder mais, né? Nas escolas eles tratavam em alemão, porque muitas comunidades ficaram realmente isoladas. Então eles não tinham trânsito com pessoas que falavam português, não tinha o porquê, né? Aquelas pessoas falavam alemão, era a língua materna delas. Então teve essa imposição muito forte, sabe? Tiveram presos, né? Pessoas que simplesmente eram suspeitas e foram, né, pegas presas, pessoas que eram presas por falar alemão, sabe? Então, assim, isso tem consequências ainda hoje. Tem um trabalho bem forte de resgate, assim, de um orgulho de uma língua que é um patrimônio, né? E ainda hoje a gente percebe que tem pessoas que se constrangem de falar. Após o fim da Segunda Guerra, as comunidades teutas no Brasil uniram-se para ajudar a reconstruir a Alemanha. Na esteira desse período, surgiu o Centro Cultural 25 de Julho, que abriga a exposição. Juntaram em 3 anos 11 navios de mantimentos, vestuário, roupas, calçados, tudo doações do povo, de empresas que foram enviadas para o povo alemão que estava numa situação de pós-guerra, né? Realmente passando fome. E esse movimento ajudou muito e resultou que em determinado momento, foi 3 anos depois, o governo alemão enviou um presente de volta dizendo: ok, muito obrigado, nós não precisamos mais, somos extremamente gratos. A carta está aqui, na versão em alemão e traduzida para o português. E o presente que nós recebemos aqui no Rio Grande do Sul foram esses 2 castiçais. Esse pessoal que foi envolvido pelas igrejas católica e evangélica luterana seguiram se relacionando, se encontrando e resolveram, em 1951, criar centros de cultura, porque já havia clubes de esportes e tudo, né? Pô, quem sabe nós vamos criar centros de cultura que unam as pessoas no resgate dessa cultura que ficou sufocada durante todos esses anos, né? E assim surgiram os Centros Culturais 25 de Julho, que começou o primeiro, foi criado em São Leopoldo, o segundo foi o nosso aqui de Porto Alegre, que foi um resultado de uma reunião, especialmente do padre Baldino Rambo, pastor Fritz Fath e Otto Rudi Redner, que já era um grande empresário na época. A mostra segue até o dia 31 de agosto. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. O Centro Cultural 25 de Julho fica na rua Germano Petersen, número 250, bairro Higienópolis, e abre de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Tá aí, né? O nosso abraço a toda a comunidade germânica no estado nessa data
tão importante. Vale ressaltar, né, que a presença dos imigrantes alemães e de tantas outras etnias foram fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Para fechar, em homenagem ao bicentenário, vamos ficar com as imagens da exposição A Porto Alegre dos Alemães. Eu me despeço. Tchau, tchau.